sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meus prezados irmãos, hoje celebramos então a festa de São Pedro e São Paulo, esta solenidade tão importante para nós, em que nós relembramos essas duas colunas da Santa Igreja, São Pedro, que tinha o primado dentre os apóstolos, o primeiro dos apóstolos, e depois São Paulo, que foi o apóstolo dos gentios, o apóstolo das nações, aquele que mais, vamos dizer assim, converteu almas, aquele que antes perseguia a igreja, depois se tornou um grande membro, um grande apóstolo, até mesmo apóstolo da igreja de Deus. Hoje o foco principal da liturgia é para São Pedro, tanto que amanhã nós comemoramos São Paulo. E ao celebrarmos a festa do martírio desses dois grandes apóstolos, desses dois grandes santos, que foram grandes luzeiros no começo da cristandade, na era apostólica, nós também lembramos que hoje é o dia não só de São Pedro, mas daquele que ocupa o trono de São Pedro, que é o Santo Padre, o Papa. Nós aprendemos no catecismo que nós temos três grandes devoções, devoções brancas: a Santa Eucaristia, Jesus na hóstia consagrada; Nossa Senhora, Mãe do Céu, a mulher vestida de branco; e o Santo Padre, o bispo que se veste com batina branca. Essas três grandes devoções que todos os católicos, dos quatro cantos da terra, devem sempre ter muito firmes. Jesus, que está na hóstia consagrada. Depois Nossa Senhora, nossa boa Mãe do Céu, nossa protetora, a quem nós devemos amar, a quem nós veneramos e a quem nos leva melhor até Jesus. E depois o Santo Padre, que é o sucessor de São Pedro. Meus prezados irmãos, quando nós abrimos as Sagradas Escrituras, nós, se formos ver a relação dos apóstolos, a lista do nome dos apóstolos, nós vemos ali diversas passagens que falam dos apóstolos. Mas quando nós abrimos e pesquisamos o nome Pedro aparece muito mais do que o nome dos apóstolos juntos. Por quê? Porque São Pedro ocupa um lugar de destaque. São Pedro não é apenas o primo inter pares, aquele que é o primeiro entre muitos, entre iguais, mas é, sobretudo, o chefe dos apóstolos. Fica bem claro na Sagrada Escritura, no Evangelho, que desde o começo Jesus quis dar a Pedro um grau supremo, um grau a mais do que os outros apóstolos. Embora tivesse chamado a todos os apóstolos, Jesus quis dar a um deles apenas a primazia, portanto a chefia, que nós chamamos de primado de Pedro. E foi a Pedro apenas que, como nós escutamos no Evangelho, que lhe deu a ele apenas o poder de ligar e desligar. Portanto, esse poder das chaves, dito poder das chaves, é justamente que indica muito bem o que é o Santo Padre, o poder que foi dado ao Santo Padre. Não só um poder de ordem, mas um poder também de jurisdição. Ou seja, ele pode intervir não só na diocese onde está, no caso em Roma, mas em todas as dioceses. Portanto, São Pedro, hoje para nós, é o Papa Francisco. Se Nosso Senhor tivesse falado a Pedro: tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja, é porque justamente Nosso Senhor constituiu a sua igreja, aquela que Ele quis, sobre a rocha que é Cefas, que é Quefas, que é São Pedro. E portanto, nós ficaríamos acéfalos, ficaríamos sem uma cabeça visível, se depois de Pedro morrer, não tivesse mais sucessores na cátedra de Pedro. Nosso Senhor quis que na cátedra de Pedro houvesse sucessores. Então Nosso Senhor instituiu
o primado de São Pedro, que é justamente o papado também. Nós acreditamos que na cátedra de Pedro existiu diversos sucessores. E esse poder foi dado não só a São Pedro, mas também extensivo a todos aqueles durante os milhares e milhares de anos da Santa Igreja. Ali está o sucessor de Pedro. Essa é a fé católica, essa é a fé que nós devemos sempre ter, essa é a fé que nós devemos guardá-la. Se nós quisermos saber onde está a Igreja de Cristo, basta nós procurarmos onde está Pedro. Se nós procurarmos entre as igrejas orientais, se nós procurarmos entre as igrejas evangélicas, nós não vamos encontrar uma cabeça visível, que é Pedro, que é o sucessor de São Pedro. Na Igreja Católica nós, sim, mantemos e guardamos essa fé, porque é sinal de unidade. Se nós não temos uma cabeça, se nós não temos alguém que comanda, que tem o primado, nós vamos nos perder, porque vamos seguir doutrinas que não são verdadeiras, que não são garantidas pela infalibilidade pontifícia. No Concílio Vaticano I, numa Constituição Apostólica, o Beato Pio IX, gloriosamente reinante, iluminado por Deus, e motivado, e junto com todos os bispos do orbe católico, proclamou e definiu a verdade de que o sucessor de São Pedro, quando fala ex cátedra, quando fala como pastor supremo em algo que diz respeito à fé, que diz respeito à moral, ele possui a infalibilidade, ou seja, ele não erra. Essa é a segurança que nos dá de nós seguirmos o Santo Padre, de nós termos a Pedro hoje. Quando escutamos um Santo Padre falar, nós estamos escutando a Pedro. Portanto, o nosso amor que nós devemos ter por essa instituição, que foi ocupada por centenas e centenas de homens, de bispos, mas que foi assegurada pela graça de Deus e pelo Espírito Santo, que é o papado. Então nós acreditamos sim no Santo Padre como chefe supremo da Igreja, como aquele que tem as luzes do Espírito Santo para guiar a Santa Igreja. É claro que o Santo Padre também, como pessoa, como teólogo, como doutor particular, ele também pode pecar. Não quer dizer que ele seja impecável como pessoa, nas suas atitudes, não é? Mas até mesmo nos seus ensinamentos que não são infalíveis. Mas é claro que nós temos que sempre amá-lo. Temos que sempre interpretar da melhor maneira possível. Supor sempre o bem, não o mal. Muitas vezes nós vemos os meios de comunicação, a mídia, que explora esse lado dos papas. Vou dar um exemplo. Às vezes coloca um papa contra outro, citando uma virtude pessoal da pessoa do papa. Por exemplo, aplaudiam o Papa João Paulo II porque era muito comunicativo, porque era um papa popular, pop. E quando chegou o Papa Bento XVI, falavam, esse é um papa fechado, papa que nós não devemos seguir, não, papa retrógrado. Mas na verdade eles estão olhando para as virtudes ou para as qualidades pessoais de quem ocupa o trono de São Pedro. Nós temos que tomar esse cuidado. Independente da pessoa que ocupe o trono de São Pedro, ali nós vemos sempre o chefe visível da igreja. Ali nós sempre vemos, como dizia uma santa doutora da igreja, o doce Cristo na terra. Como é que nós temos a certeza, meus prezados irmãos, e a segurança de que Jesus nos fala, nos ensina de fato o caminho para o céu, através da doutrina da igreja, é através do magistério do Santo Padre o Papa, e é claro, todos os bispos em sintonia com o Papa, toda a igreja. Quando, por exemplo, um bispo ensina algo que é contra o ensinamento do Papa, do Santo Padre, é claro que aquele bispo, ele não está em sintonia, nós não temos que seguir essa doutrina. Mas quando um bispo, ou um sacerdote que seja, ou um catequista, ele repete a mesma doutrina que foi ensinada pelo sucessor de Pedro hoje, nós temos que acatar, porque aí está a verdade.
Portanto, nesse dia, meus prezados irmãos, não vamos, claro, renovar o nosso amor pelo Santo Padre, mas sobretudo vamos distinguir isso. Na sé de Pedro irão ocupar muitos homens, muitos bispos, às vezes com muitas virtudes, claro, espirituais e virtudes humanas, mas nós não temos que comparar um Papa com o outro, nós temos que olhar sempre para que aquele que foi escolhido, aquele que é o sucessor de Pedro, para mim é o doce Cristo na terra. Então eu tenho que ter essa segurança e essa certeza, esse amor. E se a mídia, se os meios de comunicação desvirtuam aquilo que o Papa fala, aquilo que o Papa ensina, imediatamente nós temos que pensar, algo está errado, não com o Santo Padre, mas está errado com aquilo que foi transmitido, que foi falado, que ele disse. Porque na verdade, de Roma até chegar aqui, muitas vezes as coisas se desvirtuam. E na verdade, nós muitas vezes assistimos e vemos católicos perdendo a sua fé, a sua confiança, porque o Papa supostamente teria ensinado isso, teria ensinado aquilo. Jamais fracassemos, jamais titubeemos no nosso amor e na nossa firmeza, na nossa confiança no Santo Padre. Hoje também, portanto, é o dia que nós oferecemos, no mundo inteiro se faz a coleta, que é oferecida ao Santo Padre, chamado óbolo de São Pedro. E nós vamos na nossa paróquia também fazer dar um outro presente ao Santo Padre, que é o nosso ramalhete espiritual, que fazemos todos os anos. Nós costumamos já há 2 anos reunir os fiéis e todos fazem escolhem uma série de obras piedosas, de orações, um ramalhete espiritual para ser oferecido ao Santo Padre. Então, e vamos oferecer também um paramento que foi feito pelas nossas irmãs em nome da paróquia, para que o Santo Padre use e celebre a Santa Missa com essa casula, com esse paramento. Então rezemos pelo Santo Padre, rezemos pedindo o que a Igreja pede em toda a bênção do Santíssimo, que o Senhor o conserve e o faça feliz aqui na terra e, é claro, para sempre depois no céu, receber a recompensa dos seus trabalhos, dos seus sofrimentos, e não o entregue nas mãos dos seus inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.